Um prazer estar falando com vocês. Nós gostaríamos muito hoje de estar apresentando a primeira apresentação, vamos dizer assim, do chamado Minuto Canaplan, que a gente vai fazer sempre após, tão logo fique pronto, tão logo a gente lança o relatório de acompanhamento da safra. Nesse caso, a gente está soltando o acompanhamento da safra 25-26, da posição em 1º de julho. Nós estamos aqui para conversar com vocês. Comigo está o Nilceu Piffer Cardoso, como vocês conhecem. Seguramente a maior memória de safra que eu conheci na minha vida, viu, gente? Então é muito interessante a gente estar ouvindo o Nilceu. Como é que é, Nilceu? Prazer poder estar aqui com o senhor, seu Caio, todos que nos assistem, os amigos que sempre estão conosco, falando de mais uma safra, mais um desafio, problemas que se repetem, alguns que são novos, enfim, sempre é uma nova emoção. Excelente. Eu queria, Nilceu, para a gente começar e abrir esse papo, falar um pouquinho da safra, dos resultados até agora, os grandes dados a gente mostraria agora na tela e a gente comentaria um pouco. O primeiro dado que é muito relevante é quando a gente olha 25-26, que é o último, é o primeiro gráfico à esquerda, o resultado 25-26, a gente vê que nós estamos praticamente 10 toneladas por hectare a menos do que a safra passada, que já vinha com cerca de 4 toneladas a menos que a safra 23-24, ou seja, nós estamos 13 toneladas por hectare a menos do que a boa safra 23-24. Nós dissemos lá em abril que isso aconteceria, nós dissemos que a quebra estaria evidente, e a gente está agora acompanhando. Afinal, a herança da 24, do ano de 24, da 24-25, veio em cima da seca, da redução da população de plantas, a gente percebe irregularidade no canavial das plantas formadas, a maioria delas veio sofrendo nos meses com perda de água, menor número de entrenós, menor densidade de colme, enfim, canavial atrasado, vem a geada, enfim, tudo isso, se vocês olharem do lado direito, a 25-26, do ponto de vista de ATR, quilos de ATR por tonelada, ela está realmente bem abaixo, é o dado mais baixo da série que nós colocamos aí, de 7 safras, desde a 19-20, e se nós analisarmos a produtividade final, se não podemos chamar assim, enfim, apenas como dado final, a gente percebe que está praticamente muito próximo do pior dado que tivemos dessa série, que foi a 23-24. Próximo, por favor. Nesses indicadores, gente, você percebe que a região Centro-Sul ela está com 9,6 toneladas contra 11,1 da safra passada, toneladas de ATR por hectare. São Paulo está praticamente no mesmo nível, porque São Paulo pesa muito nessa amostra, mas a gente vê alguns dados que realmente preocupam, como Ribeirão Preto, por exemplo, com 3,2 toneladas quilos de ATR por hectare a menos do que a safra passada, e Ribeirão pesa muito nisso. Ou seja, a gente está numa situação em que a tonelada está 10% abaixo da safra passada, praticamente 10% abaixo da safra passada. Em quilos de ATR por tonelada de cana está 5,3 a menos do que a safra passada, totalizando 13 pontos percentuais a menos do que a safra passada. É realmente próximo, um dado muito expressivo, com diferenças entre as principais regiões muito claras, como vocês estão vendo aí. Esses dados assustam, porque quando a gente olha a produção, a gente está com 14% a menos de cana moída, 14% a menos de açúcar produzido e 15% a menos de etanol produzido. Então, eu gostaria de ouvir o Nilceu nessa história toda. Nilceu, é isso aí, esse é um fato. O que vem, Nilceu? O que virá? É importante frisar, né, como você comentou, Ribeirão Preto é uma região importante para a composição do estado de São Paulo e em destaque em produtividade e qualidade de matéria-prima, mas outras regiões também, como Minas Gerais
e o próprio estado de Goiás, né, o estado de Minas, o estado de Goiás, que puxam essa amostra normalmente para cima, né, do centro-sul, também estão nessa escala aí de 2 a 3 quilos a menos de TH ou de quilos de ATR por hectare abaixo do ano passado, que já não foi um ano tão bom assim, dependendo de como a gente, de como que foi feita a comparação com 2023, que teve a maior produtividade dos últimos anos. Claro, muita gente pode falar, mas é o começo, mas nós já estamos aí caminhando para o meio da safra, né? Então, a gente já tem um belo acumulado que já dá para ter uma noção de que realmente aquilo que a gente falava desde lá do ano passado vai acontecer, né? Uma safra de quebra. E pior, né? Uma safra de quebra de produtividade e com o ATR, que até nesse momento é um dos piores dos últimos anos. No primeiro slide lá mostra que a gente está vendo aí nas últimas 5 safras, nas últimas 7 safras, ele é o pior ATR que a gente tem acumulado até o momento. A gente desceu um degrau aí na questão do ATR comparado, voltando aí para antes de 2020. Essa avaliação em termos da expectativa, Nilson, eu queria mostrar essa tabelinha e para que o pessoal possa olhar com um pouco mais de tempo, mas o 13% de quebra dessa safra sobre a anterior, eu acredito, queria te ouvir, que a gente está pagando um peso pesado sobre a questão dos incêndios e da seca, sem dúvida alguma, do ano passado, com falhas, etc. Mas a gente começa a entrar agora na fase de incêndios novamente, né, Nilson? A gente vai encarar ainda. Eu vi o último dado que eu vi de clima dizendo que volta frio e, enfim, agora em agosto volta um frio importante. Parece que uma frente importante virá. E, de qualquer modo, vamos dizer assim, a gente começa a olhar para o que virá. Quer dizer, eu acho que o que fica no ar é importante comentar. O que a gente pode esperar daqui para frente? Dá para recuperar esses 13% de quebra? Acho que é importante a gente ter em mente que, quando a gente fala recuperar, eu brinco que, com perdão da expressão, é ficar menos ruim, né? Se ficar menos ruim, já está muito bom. Porque o começo de safra, a gente teve um impacto forte, não foi só uma questão de, foi a seca que teve ali em veranico, que ocorreu em janeiro e fevereiro. O número de plantas era menor, e isso é uma consequência direta do que aconteceu no ano passado. E a gente ficou muito atento na questão da falha da soqueira, a falha do plantio, né, o espaço onde não tinha cana. E a gente se esqueceu que tão importante quanto a falha é a brotação que tem na soqueira. Se eu normalmente estou acostumado com uma soqueira que tenha lá 5, 6, 7 indivíduos e de repente eu tenho 2 a menos, isso faz falta e eu posso nem notar, né? A princípio não existe uma falha ali, existe um indivíduo a menos ou 2 a menos. E isso por hectare, 10 mil metros quadrados, causa um impacto muito grande. É algo que a gente repara esse ano, que todas as pessoas, todas as usinas que a gente comenta falam sobre isso e sobre a menor densidade dos colmos. Nesse segundo semestre, nós vamos pegar vamos ter canaviais que foram colhidos no auge da seca do ano passado, porém mais próximos do retorno das chuvas. E talvez isso nos dê um fôlego, no sentido de que talvez esses canaviais tenham brotado numa situação menos pior. Tenham um número maior de perfilhos por metro, ou pelo menos na média esperada para o período, né? E a seca nesse ano, por mais que a gente esteja entrando no período seco, é uma seca que foi deslocada para frente. Então, seria como comparar 2024 despencando e 2025, 2026 já está lá embaixo. Então, assim, o degrau à frente, talvez ele não seja tão abrupto, porque, na verdade, a gente já está lá no fundo, a gente está numa das piores produtividades dos últimos anos, não tem muito para onde descer, né? E talvez essa manutenção por mais tempo da umidade do solo, é claro que agora secou bastante, mas, enfim, comparado ao ano passado, nós estamos comparando contra regiões que já tinham mais de 90 dias de seca nesse momento. Então, talvez a gente tenha uma redução da quebra final,
mas o cenário de quebra ele vai acontecer e não vejo outra forma de isso não acontecer. Uma coisa importante para conversar com vocês, e a gente voltaria para o Nilceu, mas eu queria comentar com vocês sobre uma realidade esse ano, que é impressionante, cada ano é uma coisa, né? A gente viveu a outra safra, o problema de pureza, que foi uma coisa muito esquisita, e esse ano a gente está vivendo um momento de ATR baixo, quer dizer, a gente está no acumulado muito abaixo do que seria. Gente, afinal de contas, nós estamos praticamente em agosto, e com um nível bem abaixo daquilo que a gente tem preparado para a subida do frio e a subida da qualidade do cana, principalmente entre agosto e setembro, né, que a gente atinge o nível mais alto. A gente não vai atingir esse ano, seguramente vai ficar menor, e a produtividade agrícola vai, vamos dizer assim, vai estar sofrendo, vamos dizer assim, com a lógica da perda de água que acontece no ambiente normal, seco, que ocorre na safra. Mas a gente vai ter, e aí eu devo dizer a vocês, a expectativa do aumento de plantio, do uso muito grande de muda, a gente vai ter uma redução de área também de colheita. Na medida em que a gente vai vendo um diferencial de moagem de uma safra sobre a anterior, da 25 sobre a anterior, e a gente imagina uma área menor, a gente começa a ficar preocupado com aquela realidade de uma safra que começa a caminhar para vamos dizer assim, para estar lá na primavera, querendo estar acabando antes do final da primavera, né? Quer dizer, lá por grande parte em outubro e um pedaço em novembro. Isso tudo deve pesar no resultado final. Mas a gente teve geada também, né, Nilson? A gente não pode falar um pouco sobre isso. Comenta um pouco sobre isso, Nilson, por favor. No dia 25, na madrugada de 24 para 25, nós tivemos uma redução forte da temperatura e com ocorrência de geada em algumas regiões. É claro que essa ocorrência ela tem um impacto, ela foi significativa em algumas regiões, a temperatura registrada pelos termômetros aí chegou em alguns casos até ser negativa. É importante frisar que mesmo que não tenha sido negativa, temperaturas aí próximas de zero, entre 1 e 2 graus, elas podem sim implicar em ocorrência de geada em temperaturas menores, fora do abrigo termométrico, né, onde está sendo medido a temperatura do ar, e nós temos temperaturas até mais baixas, no canavial, por exemplo, decorrência do relevo, enfim, de várias condições aí que podem agravar os sintomas. Como sempre, as regiões mais ao sul, elas são as mais prejudicadas. Então, o sul do Mato Grosso do Sul, o Paraná, o sul do estado de São Paulo, mas a gente também teve aí uma porção grande do centro do estado de São Paulo e parte até de Minas. Mas não foi como como em 21, 22, que a geada atingiu até Goiás, né? Pegou praticamente o centro-sul inteiro, foi atingido com alguma coisa. E mesmo nas regiões mais tradicionais de geada, vamos dizer assim, o pessoal já viu cenários piores. Agora, o que dói é que, até então, Paraná, sul de São Paulo, região de Assis ali, e o sul do Mato Grosso do Sul vinham bem, eram as únicas exceções que estavam um pouco acima da média do ano anterior. E agora eles vão também entrar para o time dos demais que já vinham apanhando, vamos dizer assim, com uma safra que já não era boa. Mas é importante frisar, a geada ela é um ingrediente a mais. Ela não é o principal. É claro que quem até então vinha teimando, seja por falta de conhecimento ou deliberadamente por conhecimento excessivo, por interesse, falando de uma safra além das possibilidades, vai usar isso a favor. Mas não dá para justificar. Eu brinco até como nós sempre falamos da quebra, nos baseando em 2017, 18, que foi uma safra que teve um cenário de geada até mais grave do que nós tivemos agora. Então, já estava dentro daquela conta a ocorrência de uma eventual geada. Um ponto relevante disso que o senhor está dizendo, e eu devo dizer, é que em abril na primeira reunião da Canaplã de abril, a gente lançou uma banda que ficaria entre 562 e 577 milhões de latas de cana. A gente continua achando que essa é uma banda muito interessante, continua interessante. Vamos dizer assim, teve um outro detalhe como esse que o senhor acabou de explicar, mas que, de repente, vamos dizer assim, já conspirava
naquela época, um inverno mais rigoroso, quando a gente falou dos 562. Os 577 no top seria dependente de algum tipo de chuva que a gente teve, alguma chuva, o que ajuda um pouco no terço final e dá uma reduzida dos 13, que vem chegando para os 10 ou para os 9, que nós tínhamos falado na somatória de fatores. Então, a safra caminha para esse lado. O que eu quero dizer a vocês, é importante realçar, viu, Nilson? É a questão do mercado. Eu tenho visto muita gente, vamos dizer assim, com um número alto de safra e acaba trazendo uma pressão no mercado internacional, que começa a olhar para a possibilidade do Brasil, do centro-sul brasileiro, ter um mix muito alto, com uma cana de boa qualidade. Gente, a cana não será de boa qualidade, número 2. O mix sempre é dependente da qualidade da cana. Claro que, se nós estamos falando que no final a gente vai ter menos do que 139 quilos de ATR, nós estamos dizendo que o mix pode ser mais alto do que foi o ano passado por causa do problema de pureza. Mas o mix também tem a ver com a questão da velocidade da moagem e tem a ver com a lógica do preço. Boa parte do açúcar já estava fixado, portanto a turma vai tentar fazer o que pretendia fazer, mas a verdade é que nós estamos vendo um momento agora em que os preços do açúcar tendem a chegar próximo dos preços do etanol. E 2 aspectos eu devo dizer a vocês. Primeiro, quando cair a ficha do mercado internacional que o Brasil vai produzir menos, o Brasil produz menos do que 40 milhões de toneladas, tendendo a 39 em açúcar. E que a quebra de produção vai fazer pelo mix de 51%, não 53%, 54%, que alguns falavam, a gente vai utilizar mais cana para fazer açúcar, portanto, a redução do etanol existe, isso vai fazer com que haverá pressão no preço do etanol também. Então, uma subida no preço do açúcar e do etanol deve valorizar o preço do ATR no final dessa safra. A gente deve ter um preço ATR que vai mostrar recuperação a partir, na minha visão, de setembro desse ano. Então, essas 2 questões do mercado e o milho produzindo bastante mais, quer dizer, atuando e ajudando no balanço de oferta e demanda para o etanol, de algum modo, a gente, vamos dizer assim, vai ter que ter um aumento de preço de produtos para poder atender essa demanda que vai estar em cima disso. Estoque menor, quebra de oferta de açúcar, estoques menores em ambos os produtos. Ciclo Otto crescendo, ou seja, o consumo de combustível crescendo, com o crescimento de consumo de veículo leve. A paridade próxima entre os produtos, gente, nós estamos falando que a gente vai ter uma safra que, em termos de remuneração, vai reagir sim. Mas, o Nilson, para reagir, e para o pessoal que tem cana e que vai querer fazer, eventualmente, um pouco mais de açúcar, nós temos janela de oportunidade, mesmo do ponto de vista tecnológico, Nilson, mesmo com a cana com pior qualidade. O que você acha? Eu acho que confunde muito a mente das pessoas, né? O pessoal deve falar assim, poxa, mas o ano passado a terra estava lá em cima, mas o mix estava abaixo. Mesmo assim, era uma safra açucareira. Como assim? Como que isso acontece? Bom, aí vem a questão, né? O ano passado a gente tinha um ATR maior, porém uma pureza baixa. Isso significa que eu tinha uma fração menor daquele açúcar que eu poderia realmente transformar em açúcar cristal branco, que era a sacarose. Esse ano, eu sempre gosto de fazer a comparação, é como se eu tivesse um copo cheio d'água. Né? O ano passado o copo era bem grande, só que o que tinha dentro dele, né, não era só água, tinha, vamos dizer que uma porção desse copo estava preenchido com um outro elemento, vamos dizer, com óleo, enfim, qualquer outro elemento que não era água, e a partição, então, daquilo que era interessante para mim, apesar de ser um copo grandão, era menor. Esse ano o copo é menor, eu tenho menos açúcares. Só que a partição daquilo que me interessa, que é a sacarose, porque dela eu faço o que eu quiser, eu posso fermentar, eu posso transformar, cristalizar, enfim, é maior. Por isso que eu consigo ter um mix um pouco melhor do que o ano passado, se comparar aí nos dados da Única mensal, o mix de açúcar é maior, só que o ATR é bem menor, né, acumulado até o momento. Então, gente, simplificando, eu posso até ter um mix um pouco maior que o ano passado, só que a produção total de açúcares é baixa. Eu não vou entregar menos, né? Se a qualidade permanecer nesse patamar.
E para tentar retomar isso, nós temos duas alternativas agora, né? A primeira é tentar, ao máximo, concentrar a moagem no meio da safra, tentando pegar aí um pico de exposição ao déficit hídrico para ver se esse canavial apresenta uma TR maior, né? A pureza tem melhorando, mas eu preciso de mais sacarose do que tem, mais açúcares do que tem, basta ter mais do que redutor, preciso ter mais volume total de açúcares. E para isso posso concentrar, e a outra é continuar o uso de maturadores em épocas que normalmente a gente não utiliza. Muita gente virou para mim, olha, o ano passado eu já tinha parado em junho, o ano passado foi o ano passado, chamava-se 2024, esse ano é 2025, nada garante que a condição climática vai ser a mesma, né? Então, é um ano onde o uso de maturador ele vai ser estendido, ele tem que ser estendido, onde eu posso ter ganho real nesse momento. E tanto um ganho que, em termos de um aumento, ok, não é o aumento na mesma escala que a gente tinha no começo, ela vai diminuindo conforme vai aumentando essa competição com a condição climática, ficando mais adversa, mas também um segundo momento é segurando a queda que eventualmente essa qualidade vai ter no final de safra quando for exposta, por exemplo, ao retorno das chuvas. Ah, mas a safra vai acabar mais cedo. Ok, mas vamos imaginar que ela comece a chover e haja um atraso, enfim, eu tenho menos cana, só que eu estou atrasado porque eu não estou dando conta de colher nem o menor volume de cana que eu tenho, porque eu comecei mais tarde, porque choveu no momento onde eu não imaginava que choveria, porque eu tenho um gargalo industrial, enfim, e se empurra a safra para o fim, né? Então, eu já vi gente falando, não, a usina tal falou que vai moer até dezembro. Isso é significado que ela vai ter muita cana? Não, pode ser simplesmente que ela não está dando conta de entregar aquilo que ela precisa. Ela não está com conta de processar o pouco que ela tem. E isso pode causar, então, aí uma penalização, e o uso do maturador é essencial nesse momento. Isso que nós falamos para vocês, em síntese, significa que vamos ter menor produção de cana, menor moagem de cana, vamos ter menor produção efetiva de açúcar e vamos ter redução na produção de etanol. Como nós tivemos a aprovação dos 30%, vai sair oficialmente, nós vamos fazer mais anidro, mais açúcar, menos hidratado, e o milho compensa essa produção, e a gente teria um mercado razoável nesse balanço, e, portanto, o preço da terra, os tais 1,20, 1,19 para 1,20, talvez permaneça por aí, vamos dizer assim, grosso modo por aí. O que eu quero dizer a vocês é que a lógica da safra 25-26 começa a conspirar algumas coisas para 26-27. Eu queria fechar com esse comentário. Nós vamos falar muito disso em outubro. Lembre-se da nossa reunião, a segunda reunião da Canaplan vai ser no dia 16 de outubro próximo, né? E vai ser muito bom estar com vocês lá, que a gente vai abordar isso com mais detalhe. Mas quando o Nilson apresentou a geada não foi só sobre a cana que você vai colher, né? A geada pegou, obviamente, muita soqueirinha brotando, pegou cana nova, que vai perder tempo de novo para recuperar, para reagir, para crescer. Então, de repente, a gente pode ter uma trombada lá o ano que vem com cana atrasada também, como está esse ano. A questão da cana atrasada foi uma questão importante, e ela acabou deslocando as coisas e acaba trazendo problema também na qualidade, né, Nilson? A gente, vamos dizer assim, comparado com o ano passado, o cenário dos canaviais de plantio e de início, pelo melhor oferta hídrica, choveu em abril, choveu um pouquinho em maio, choveu bem em junho, traz otimismo. Só que, por outro lado, em alguns locais houve esse impacto na soqueira, houve esse impacto no plantio pela questão das geadas, mas tem um impacto que, na minha forma de ver, pode ser muito maior. E o problema é que ele é movido a diesel, né? Deveria andar 3 por hora, mas tem gente que gosta de andar bem mais que isso, e que chama-se colhedora, né? Pode ser que chegue ali em fevereiro, o pessoal desande a colher cana muito cedo, achando que tem muita cana para o ano que vem, porque plantou bastante, e que essa cana está muito boa, e esquece que ela ainda tinha muito para entregar lá pela frente. E com isso penalize a 26, 27, para fechar a conta de 25, 26, que é algo que pode até, inclusive, dar
alguma margem de discussão para alguém aí, para algum espertinho, falar, olha, tá vendo, 25, 26 ficou até um pouco acima, né? Fechou aí com mais do que tinham falado. Mas roubando cana de 26, 27. Tem muita coisa para acontecer, mas a fato é o seguinte, que acho que agora caiu a ficha, né? O pessoal está se debatendo para tentar justificar o injustificável, porque era fato, né? 90% das usinas falavam que ia ter algum tipo de quebra, e ficavam esses números malucos. E agora, até, senhor Caio, como a gente estava comentando hoje, falar para o pessoal que gosta de descobrir o que já estava descoberto, cita a fonte, né? Para que assim fica mais bonito. Uma coisa importante, gente, do comentário do Nilceu, da safra, eu não posso deixar de dizer isso, nós estamos às vésperas do dia 1º de agosto, né? A gente tem que escapar da moenda do Donald Trump, mas não podemos escapar da nossa moenda para fazer essa safra. Se a gente conseguir escapar da moeda do Donald Trump, de algum modo, caso o nosso pessoal acorde que é preciso negociar, não apenas pensar em termos eleitoreiros, a gente pode realmente ter uma safra bastante razoável. Dependendo do tamanho da moagem do Trump, a gente pode ter problemas, e Deus queira que a gente não os tenha. Então, desejo para vocês a continuidade da moagem muito bem, né, Nilceu? E me despeço de vocês e queria as últimas palavras do Nilceu. Senhor Caio, eu vou despedir fazendo uma piadinha que o senhor conhece bem, que foi um grande amigo do senhor que contou em um evento da Canaplan, Marcelão, da Alto Alegre. Ele disse o seguinte, que tinham 2 brasileiros conversando e eles falavam assim, olha, veja bem, todos os países que declararam guerra aos Estados Unidos foi lá, acabou com o país, mas depois foi e reconstruiu tudo. Veja o Japão. Beleza, perderam para o Japão, perderam para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos foi lá e reconstruiu tudo. Ficou melhor do que era. Vamos declarar guerra para os Estados Unidos, nós vamos perder, lógico, e com isso eles vêm aqui e reconstroem tudo. Aí o outro, mais ponderado, pensou bem e falou assim, olha, compadre, e se nós ganhamos? Nós não dá conta nem de tocar o Brasil, que dirá querer se meter com os Estados Unidos, né? Então, cada um com o seu cada um, né? Sabendo os seus limites e os seus potenciais. É isso aí, gente. Até o próximo minuto. Um abraço. Um abraço. Tchau.